Minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, que Deus nos abençoe e que os bons espíritos possam nos inspirar nesta noite, quando vamos abordar um tema por demais ligados a todos nós. Bendita é a minha dor, abençoada é minha prova. O que você pensaria quando você tem ouvido essa frase dita por uma pessoa totalmente carcomida pela hanseníase, presa a uma cama, cego, só ouvia através de aparelhos, e ele falava isso com uma doçura que impactava. As pessoas que chegavam perto dele para consolá-lo saíam chorando de vergonha, porque diante desse quadro aflitivo de dor física e dor moral, ele ainda dizer: bendita é a minha dor, abençoada é a minha prova. Teria que ter um estofo moral muito grande para saber o porquê ele estar passando isso. Seu nome, Frederico de Souza, um dos internos da colônia de Curupaiti, no Rio de Janeiro, que visitávamos todos os meses quando lá morávamos. E ele fez criar em mim uma afeição tão grande que aprendemos muito quando ele falava do seu passado. O passado do tempo dos bárbaros, daquilo que ele havia feito, da crueldade, e hoje tolhido de suas ações pela enfermidade. Não havia revolta, não havia rebeldia, não havia nenhum outro sentimento senão de gratidão. Gratidão, diziam alguns, mas isso é demagogia. Como pode uma pessoa nesse estado ter gratidão a Deus por estar assim? E ele, na sua simplicidade, nos dizia: eu sei o que eu fiz, por isso eu sei o que eu estou passando. Não que nós venhamos à Terra para sofrer, não. A dor é inexorável, mas o sofrimento é opcional. Nós pensamos em sermos felizes, buscamos a felicidade aqui, ali, alures, e ainda não despertamos para descobrir que ela está dentro de cada um de nós. Quando Jesus falou que a felicidade não era deste mundo, parecia que era algo que trazia para nós uma certeza inquestionável. Aqui é um local de padecimento e de dor, e não é. Nós vemos que o próprio Evangelho nos mostra quando diz: pode o homem gozar de completa felicidade na terra? Veja bem, completa. Não nos exime, não nos distancia de termos felicidade aqui. Porém, a resposta é bem clara quando diz: não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova e expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na terra. Está lá na questão 920 do Livro dos Espíritos. Ou seja, coloque em nossas mãos suavizar as nossas dores, sermos felizes o quanto possível aqui na terra. Porque nós sentimos, mesmo que pontuais,
sentimos momentos felizes. Façamos um retrospecto na nossa vida e todos aqui presentes terão momentos que gostariam de tê-los novamente, porque foram momentos marcantes de alegria, de paz e de felicidade. Mas, intermeando isso, tivemos problemas também. Mas por que tivemos problemas? Porque os problemas foram criados por nós. Não foi Deus que impôs o sofrimento a nenhum dos seus filhos. Ele simplesmente nos criou de uma forma sem conhecimento, mas nos deu a inteligência para que nós mesmos buscássemos as nossas conquistas através daquilo que fizéssemos. E se viesse acaso o caminho percorrido fosse o caminho do erro, o caminho das ilusões, o caminho das coisas fúteis e tão passadiças, nós teríamos exatamente que responder através de uma lei moral que se chama lei de causa e efeito. Mas qual a diferença entre prova e expiação? Existe uma diferença considerável e vemos que prova é o resgate escolhido por espírito consciente de seus débitos e necessidades. Ou seja, nós, dentro de nosso livre-arbítrio, de uma forma relativa, nós escolhemos. Por isso que aquele ditado que nós brincamos, ela tem uma profundidade, ele tem uma profundidade tremenda quando nós dizemos: eu tenho a vida que pedi a Deus. Realmente, nós temos a vida que pedimos a Deus, por isso não podemos reclamar. E porque nós estamos sendo provados, estamos sendo testados, estamos exatamente fazendo aqueles exames para o qual nós nos programamos e nos preparamos para sairmos vencedores de nós mesmos. Ele reencarna com uma programação planejada, sabendo que deverá enfrentar. No nosso íntimo, nós trazemos essa certeza. E quando perguntamos, mas por que eu estou passando por isso? Algo dentro de nós nos fala silenciosamente: está em ti a resposta que tanto persegues. Porque Emmanuel nos fala uma coisa muito interessante: não procure saber quem você foi no passado. Olhe o teu presente e você com certeza saberá o que você foi. Então, se nós passamos por momento de dor, não adianta nós questionarmos a Deus. Não adianta nós queremos mudar de rumo ao ponto de, em vez de pagarmos aquilo que nós estamos resgatando, nós adquirimos dívidas maiores. Por quê? Porque as expiações é o resgate imposto pela justiça divina a espíritos recalcitrantes. Então o livre-arbítrio não é pleno. Não, não é pleno. Da mesma maneira que nós não entregaríamos ao nosso filho a chave do carro e tendo ele apenas 10 anos. Então Deus, na sua sabedoria infinita, deixa que nós caminhemos livremente. Mas quando Ele vê que somos reincidentes em alguma coisa que nos trará um mal maior, temporariamente nós somos tolhidos dessa liberdade. Então vemos aquelas crianças nascerem com enfermidades insidiosas, paraplegia, cegueira, mudez, surdez e tantas outras que nos dá uma compaixão muito grande, uma tristeza quando fazem parte dos nossos entes queridos, mas quando nós descobrimos esse lado, que por trás daquilo aparentemente negativo, existe algo de positivo para ele, para nós, nós nos quedamos diante da sabedoria divina e agradecemos a Deus pela oportunidade. A programação é feita por mentores espirituais em benefício daqueles que teimam em não reconhecer a extensão de seus comprometimentos perante a lei divina. Lei
Hoje ainda falávamos de dura lex sed lex. A lei é dura, mas é lei. E a lei de Deus é uma lei imutável. Nós conseguimos enganar, conseguimos ludibriar a lei dos homens, mas a lei de Deus, isso é impossível. Então toda quebra planta que nós semearmos, forçosamente nós teremos que colher. E a expiação é algo pela qual passa o Espírito quando se esgota toda a possibilidade de ele fazer de modo próprio a sua própria reforma, a sua mudança, a sua transformação espiritual. Mas como identificar um espírito em expiação? Como é que nós reconhecemos essas pessoas que estão passando por momento de expiação? Geralmente é o indivíduo que não aceita seus sofrimentos, as situações difíceis que enfrenta, rebelando-se. Atravessa a existência reclamando o peso da sua cruz. É aquelas pessoas rebeldes, revoltadas contra Deus e contra o mundo, achando que Deus não é Pai, porque está lhe dando algo que faz ele chorar, algo que lhe faz sofrer. Mas não é Deus, não foi Deus que praticou o erro, não foi Deus que desvirtuou o próprio caminho, não foi Ele que realmente praticou através de devaneios, através de sonhos malsãs, algo que viesse a ter necessidade, não de regredir, mas tivesse a necessidade da reflexão imposta, para que a pessoa pudesse ver que até então o caminho percorrido foi um caminho tortuoso, do qual ele teria que sair para visionar à frente algo de melhor na sua trajetória. Aí nós perguntamos, adianta alguma coisa nós reclamarmos, nós ficarmos de mal com Deus? Claro que não. Eu já contei aqui uma história, mas como tem muita gente nova, eu vou repetir. É lá na própria Curupaiti. Sebastião Vieira, um amigo nosso interno, fomos visitá-lo no hospital, ele estava em estado grave, e ele dizia, eu estou desse jeito devido à minha revolta. Ele já não tinha mais os dedos das mãos. Suas mãos, seus dedos eram pequenos cotocos, com os quais ele pegava o copo para tomar o seu café. E naquele dia que ele acordou de mal com o mundo, o copo caiu no chão. E ele, intempestivamente, quis dar um chute na sua caneca ou no seu copo. Errou e acertou a quina do armário. Ou seja, entre o dedão e o segundo dedo do pé direito, ele fez uma fratura. Como ele já tinha um histórico, de debilidade orgânica, ele começou amputando o dedo, o pé, a perna, e um dia chorando ele falou, Roberto, eu acho que você não vai me ver mais, porque o próximo mês eu já não devo estar mais aqui. Mas conte essa história para que antes das pessoas tomarem uma decisão sem pensar, quererem agir instintivamente, elas parem e vejam que o homem que você conheceu forte aqui dentro ainda, está à míngua, à beira da morte, por não ter querido seguir uma lei que é imperiosa para todos nós. A lei da paciência, da tolerância, da calma. Então nós vemos que a pessoa que vive em expiação, ela está sob o fio da navalha. Não é uma questão de religiosidade apenas, é uma questão de inteligência. Nós não acrescentamos nada em nossos problemas agindo de uma forma impensada, de uma forma que venhamos a contribuir para avolumar cada vez mais esse problema. Se alguém conseguiu resolver problema
através de palavrões, através de medidas impensadas, eu gostaria de conhecer. Mas um amigo meu, muito querendo ser convincente, diz, mais ou menos eu desabafo quando eu falo palavrão. Desabafa? Mas desabafa de quê? E depois? É como aquela pessoa que bebe para fugir da realidade. Mas a realidade estará esperando ele mais adiante. E aquele sofrimento se multiplica. Aquele sofrimento aumenta. Então nós iludimos a nós mesmos. Então não adianta nós sermos pessoas que venhamos a tomar atitudes com a emoção no momento que a razão deveria imperar. E o espírito em provação? Podemos identificá-lo como aquele indivíduo que enfrenta as atribulações da existência de forma equilibrada, aceitando-as sem murmúrio e imprecações, como um aluno que se submete a exame, tenta fazer o melhor, habilitando-se a estágio superior. Ou seja, nós sabemos que nós estamos em provação. Estamos no mundo de provas e expiações. Então não vamos querer ainda que o bem suplante o mal na sua integralidade. Não vamos querer ainda trabalhar com pessoas que não sejam igual a nós. O irmão reclamava tanto e um dia, falando do mentor, ele falou, poxa, eu não posso mais trabalhar nessa casa. Eu procuro ser o mais correto possível e as pessoas me veem com maus olhos. Penso que eu estou querendo aplausos, penso que eu estou querendo realmente me destacar no meio da equipe de trabalho. Até que um mentor muito sensato, através do médium, diz, é louvável, meu irmão, tudo que fazes, atenção, assiduidade, a pontualidade que você oferece a essa casa. Mas pense numa coisa que lhe fará um bem tremendo. Nós ainda não estamos aptos a trabalhar diretamente com Jesus. Então nós temos que trabalhar exatamente com aqueles que Ele colocou ao nosso lado, porque é com eles que nós vamos aprender a desenvolver outras virtudes em nós que ainda estão adormecidas. E com isso nós conseguiremos melhorar até atingir o ponto de tê-lo não só como mestre, amigo, senhor, mas companheiro de trabalho nesse universo infinito. Então nós vemos que aquele que está em provação, ele sabe no seu íntimo os porquês da vida. Ele compreende, ele se resigna diante das dificuldades. Ele não chora de lamentação. Chora, sim, quando ele se sente só. Mas é por breves momentos que ele logo é envolvido por aqueles entes de luz que, vendo a sinceridade naquelas lágrimas que rolam de seus olhos, não por reclamar, mas por ter feito algo que o levou àquela condição. Então não lhes falta o arrimo, não lhes falta exatamente a proteção e o amparo. Os desajustes maiores que afligem a criatura humana não são decorrentes dos débitos do passado, e sim da rebeldia do presente. Emmanuel é muito claro. Nós falamos constantemente, karma, estou aqui para cumprir o meu karma. Se eu sofro, é porque eu fui mal, transgredi a lei, fiz isso, fiz aquilo. Não pensemos assim. Nós estamos aqui para progredir. O resgate é inerente ao que já fizemos. Mas o que nós podemos fazer agora, redimirá parcialmente ou completamente esses erros cometidos. E Emmanuel diz, não é da vida passada, quando você cometeu algum erro, mas é da rebeldia de agora.
É nós não aceitarmos aquilo pelo qual nós temos que passar. Não aceitar passivamente, não. O Espiritismo não nos ensina isso. Ensina-nos a lutar, a buscar, a percorrer os caminhos devidos para vivenciarmos uma melhora, uma transformação, um progresso. Mas quando não atingido, nós temos que ver que nós temos que ter um pouco mais de paciência, porque tudo passa e no fim tudo dá certo, conforme já dizia Chico Xavier. Calma, meu irmão, no fim tudo dá certo. Se ainda não deu, é porque ainda não chegou o fim. Então nós temos que perder essa ideia do imediatismo. Eu quero para hoje. Eu peço a Deus, eu quero que Ele me atenda hoje. Se for para amanhã, eu não quero mais. Aí o que acaba acontecendo? Cogitamos para nós mesmos um estado piorado. Aquilo que era pequeno até então, que já nos dava um certo desconforto, é desagradável, nós aumentamos. Mas aumentamos por quê? Pela falta de proteção, de orientação, de envolvimento? Não. Pela falta de consciência da nossa parte. Porque nós achamos que não merecemos isso. Por que meu vizinho não passa por isso? Porque não está na programação dele. Porque meu parente, que não é uma pessoa de que poderíamos dizer uma pessoa honesta, uma pessoa equilibrada, não passa por isso. Ele está guardando também o amadurecimento para que a partir de então possa responder de uma forma consciente. Emmanuel nos diz que não podemos nos iludir que na Terra não há coitados, na Terra há culpados. Mas, parafraseando o próprio Pedro quando fala que o amor cobre a multidão dos pecados, nós podemos virar esse jogo a partir da nossa ação, a partir da nossa mobilidade, a partir da nossa vontade de mudar. Primeiro através da oração, que nos aproximamos de Deus. Depois através do trabalho, que nos esquecemos de nós mesmos. E ao nos esquecer de nós um pouco, nós facultamos que as coisas boas aconteçam e venham não nos premiar, mas venham minimizar aquilo que chamamos de dor e de sofrimento. Bem-aventurados que choram porque são consolados. Se isso fosse verdade na sua integralidade, seria uma coisa por demais paradoxa. Porque chora todo mundo. Nós choramos de tristeza, choramos de alegria, choramos sem saber, choramos porque nosso time perdeu. Ou seja, nós choramos sem razão. Então, seriam bem-aventurados, felizes todos os que choram? Não. Serão consolados? Não. Apenas aqueles que têm a lágrima, a vertente da sua emoção, de uma forma resignada, de uma forma consciente, de uma forma que lhe permita não fugir da linha do equilíbrio, sabendo que nada nos acontece que esteja fora da nossa programação, a não ser aquilo que buscamos através da rebeldia, através da inconsciência, através das formas mais fúteis que damos nome ao prazer. Aí sim, não estava programado, mas nós teremos que responder por isso. As lágrimas extravasam emoções intensas. Choramos quando estamos felizes ou muito amargurados, como dissemos. Seja a dor física que depura, seja a dor moral que amadurece. Então, uma depura, porque só quem já viveu a experiência de uma cama de hospital poderá falar a respeito.
afastado dos parentes, dos entes queridos, naquela dependência total de pessoas desconhecidas, médicos, enfermeiras, atendentes, serventes, tendo que quebrar o próprio orgulho, que até então era aquele ser que mandava, eu mando e quero que obedeço. E naquele estágio temporário, ele precisa pedir, por favor, muito obrigado, porque é uma reflexão que a doença física nos leva a fazer. E a doença moral muito mais ainda, porque fere o nosso íntimo, coisas que eu sinto que nenhum de vocês sabem, mas eu sei porque eu sinto. Eu sei o porquê das minhas lágrimas. Eu sei porquê, muitas e muitas vezes, temos vergonha de ter cometido os erros do passado recente e ter que responder de uma forma tão clara, tão transparente, essa lei de Deus que é perfeita, essa lei de Deus que nos ensina a amar a Ele sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. É preciso considerar, contudo, que não basta sofrer. Se a dor é necessária para o crescimento, vejam bem isso. Se a dor é necessária para o crescimento, aqueles que a procuram deveriam estar muito degraus acima daquele que simplesmente se resigna diante da dor que tem que enfrentar. Porém, sabemos que isso não é verdade. Tortura, flagelos, jejuns, cilícios, nada disso é correto no sentido de depuração. E nós nos iludimos com isso. Já falei aqui também da escada da Penha do Rio de Janeiro. Ela tem 365 degraus. E tem pessoa que tem a coragem de subi-lo de joelhos, sem qualquer proteção, para agradecer uma graça que tenha alcançado. Mas isso é preciso? É preciso a pessoa usar aquele cilício na perna ou na cintura, que são cintos com garras que ferem a carne, para não ser tentado? É necessário jejuns? Se o Cristo falou, não é o que entra na boca do homem que faz mal, e sim o que sai da boca do homem. E ele completa dizendo, aquilo que o homem fala é o que está cheio o seu coração. Com todo respeito, os jejuns que fazem na quaresma, e eu tenho que lembrar um amigo meu, que esse eu não esqueço nunca mais. Eu nessa quaresma vou parar de tomar café. Que bom, café é excitante, né? E aí, mas e a cerveja? Não, a cerveja não. Aí você já está querendo demais. Esse ano é só o café. Outros falam de chocolate, aquilo que é fruto da tentação, que acham que ao fazê-lo estarão cometendo um erro. Não é isso, sabe por quê? Porque Jesus falou, ide, porém, aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Ele não quer esse sacrifício de nós. Ele quer que nós tenhamos misericórdia para o outro. Aquele que não perdoamos, aquele que não compreendemos, aquele que enxotamos, aquele que não acolhemos em momento de dor, em momento de sofrimento. É isso que ele quer. Mas o homem ávido de querer se reverenciar diante de Deus, pratica as coisas mais impensadas, pensando que está sendo agradável a Deus e não está. Não é isso que ele espera de cada um de nós. É o perdão das ofensas, é a caridade, conforme diz Kardec. É compreender que todos nós somos irmãos, filhos de um único Pai que nos ama. E quando nós chegarmos a ter a unidade desse pensamento, tudo mais será dispensado.
Não haverão igreja, não haverão centros espíritas, nem templos, porque nós estaremos na unidade do Pai e não precisaremos nos unir para aprender a praticar, a amar, porque as religiões, o papel principal dela é nos ensinar a amar. Enquanto não aprendermos isso, nós estaremos distante do nosso foco maior, do nosso maior objetivo. E nós viemos aqui para ser pontes. Sermos pontes, ou construirmos ponte. E nós ainda estamos construindo muros. Ainda estamos nos distanciando. Ainda estamos fazendo com que o outro não se aproxime, porque não faz parte do nosso grupo, da nossa família, da minha religião, do meu status, e nós criamos um mal tremendo, porque essas pontes ligam o fraco ao forte e vice-versa, o necessitado àquele que tem condições de ajudar, ao mais inteligente e ajudar também intelectualmente aquele que não possui essas qualidades. Então fazer esse vai e vem para que possamos crescer. E nos diz o seguinte: também os que vivem a murmurar, que clamam alto por seus males, que se revoltam, que não se conformam, que se rebelam, estão marcando passo. É pura verdade, estão marcando passo. Nós não temos o poder de crescer 1 centímetro sequer sem a vontade de Deus. Então, quando nós agimos assim, em defesa do nosso amor próprio, que nada mais é do que o nosso orgulho travestido de amor, porque o amor constrói pontes e não muros. E nós ainda praticamos isso para nos enganar, achando que estamos fazendo o melhor. As suas dores não edificam, não depuram. Suas lágrimas são ácidas e amargas, gerando males não programados, amargura desnecessária, infelicidade voluntária. Ou seja, tudo aquilo que não estava programado nós passarmos nessa existência, nós atraímos. Ah, mas pode isso? Claro que pode. É uma questão de sintonia. Nós nos sintonizamos nas faixas vibratórias mais densas, mais negativas, e de repente não sabemos por que estamos em desequilíbrio, não estamos com uma determinada dor, e nada mais é porque as nossas lágrimas são ácidas, o nosso destempero é flagrante, o nosso desequilíbrio é notado. E aquilo que era para ser um mar de rosas, nós transformamos nos espinhos da vida. O reino de Deus está dentro de vós, diz Jesus. E o inferno também. Agora, o que nós escolhemos todas as vezes que acordamos de manhã? Ter um dia em pleno céu, ou ter um dia vivendo o inferno? Brigando com a esposa, com o marido, com os filhos, com os pais. Vale a pena? Então paremos e pensemos, será que nós não estamos, por demais, redimensionando a nossa participação nas nossas mazelas, nas nossas dores? Ah, é o outro que fez trabalho para mim. Não, ninguém fez trabalho para você. Você se deu ao trabalho de prejudicar-se. Não pratica o auto-perdão através do autoconhecimento. Então acho que são os outros a causa da sua desdita, quando ela está dentro de cada um de nós e nós ainda não a enxergamos. Mas se formos humildes e resignados diante da dor, se conseguirmos transformar nossas experiências com o sofrimento em exemplos dignificantes de confiança e serenidade, em plena aceitação da vontade de Deus, então
nossos males trarão as marcas abençoadas da redenção. Nós só nos livraremos dos nossos problemas quando nós mesmos os resolvermos. Deus ajuda, Jesus ajuda. Os amigos espirituais, como não, ajudam demais. Mas nenhum deles poderá interferir na nossa vontade de nos ajudar, no nosso ânimo, da nossa determinação, da nossa coragem. Se nós não fizermos a nossa parte, não esperemos muito não, porque ajuda-te e o céu te ajudará, diz o Cristo. E quando nós ainda não compreendemos nisso, que é de uma linguagem tão simples, como compreender a complexidade, como acontece exatamente esses conluios espirituais, as obsessões, as subjugações, os assédios, que parte exatamente de um momento de reflexão, um momento de desequilíbrio, um momento de falta de amor e falta de Deus em nosso coração. Quando é que a nossa dor representa resgate do passado sem complicações para o futuro? Quando é que através dela estamos realmente preparando a felicidade futura? É a pergunta que fazem. Diríamos que é quando o nosso comportamento diante da dor não gera sofrimento naqueles que nos rodeiam. E teríamos muita história para contar. Daquelas pessoas que ficam doentes e viram verdadeiros tiranos dentro de casa. A mulher tem culpa que ele caiu da moto, mas ele não percebe que foi no momento de distração, no momento de inobservância, em velocidade indevida, por falta de equipamento, e ele descarrega tudo em casa. E a mulher, calma, tranquila, diz: você tem razão. Mas a comida não está pronta, eu sei o que. Você tem razão. Chega ao ponto de ele chegar e falar: peraí, mas será que eu tenho razão em tudo? E ela passivamente: você tem razão. Para quê? Porque às vezes é melhor nós darmos a razão ao outro e ficar com a paz. E tem pessoas que, quando ficam doentes, ficam ranzinzas, a revolta extrapola o seu raio de ação e ela contagia todos aqueles que estão à sua volta, e negativamente, quando deveria aproveitar esse momento para refletir, ela contamina os demais. Por isso que diz: não vai ser o resgate do passado, vai apenas ter um enroscamento maior pelo qual terá que responder. Em verdade, se tivermos tal disposição, estaremos edificando o reino de Deus dentro de nós desde agora, ainda que o sofrimento seja nosso companheiro inseparável. Ainda que o sofrimento seja nosso companheiro inseparável. Por quê? Porque esse sofrimento não foi deixado na nossa porta por nenhum vizinho. Esse sofrimento não foi colocado para nós como um castigo de Deus. Esse sofrimento é algo inerente à nossa educação espiritual. Nós somos imortais e precisamos aprender a partir de agora que a nossa relação com o futuro começa já. Não será ano que vem, não será no próximo século, na próxima encarnação. É agora. Então, quando nós compreendemos isso, nós amenizamos, minimizamos a nossa dor, diminuímos o nosso sofrimento. Nos curvamos diante da sabedoria, do poder e do amor infinito de Deus. E conforme nos diz Emmanuel,
Todo espírito tem noção de felicidade. Portanto, é sinal que ela existe e espera as almas em algum lugar. Nós temos isso inato em nós. Ela existe, a felicidade existe. Me lembro até uma música do Roberto. O que você tem? Conta para mim. Não quero ver você tão triste assim. Porque a felicidade foi criada para nós. E Deus é tão sábio que colocou, conforme dissemos há pouco, ela dentro de nós. Que nós vamos procurar nos prazeres, vamos procurar exatamente em outros caminhos, vamos procurar na distração, nas sutilezas e nas futilidades da vida. E ela aguarda dentro de nós dizendo, eu estou aqui, olhe para dentro de si e me encontrarás todas as vezes que fizeres a vontade do Pai que está em todo o universo. E acredita em ti, confia em ti e espera por ti amanhã, quando você realmente alcançar o ponto máximo da luz. Muita paz.